Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 1 ao 5 de Isekai no Birinouka. Sim, vamos falar de Isekai no Birinouka, esse negócio é um bom anime medíocre. E eu não sei por que isso funciona. E a gente vai tentar descobrir isso daqui. E eu sou o Thunder. Muito bom. Eu sou o Rafa e esse anime é medíocre. E eu não sei o que dizer. Ele é medíocre e eu gosto. Vá merda. Aqui é um Maurício e talvez parte disso possa ser explicado porque nós temos um protagonista que pode ser chamado de personagem, não é um adolescente com T gigante, as waifu aqui não fica, vamos dizer assim, não são esfregadas na sua tela cada canto do corpo delas. Ele tenta fazer uma passagem de tempo minimamente interessante, construir alguma coisa minimamente interessante, enquanto ele faz um negócio genérico. Então, talvez a resposta para isso aqui tudo seja porque ele não é ofensivo. Então, eu tenho uma resposta melhor. Ele sabe vender o peixe dele. É. Porque, É. cara, este anime tem todos os tropes que a gente pode encontrar no anime ruim. Em Isekai ruim, principalmente. Ele tem um personagem completamente máquina expositivo pra falar tudo quanto é groselha. Ele tem o harém de waifus gigantosférico que abertamente todas estão querendo dar pro protagonista. Ele tem um elemento muito grande de conveniência e situações facilitadoras pro roteiro. Ele tem tudo o que a gente reclama. Mas ele não é ruim. É estranho. Ele consegue funcionar dentro de tudo que ele faz. Ele também não se coloca como o grandioso protagonista do mundo e olha como eu sou fodão. Ele tem todos os tropes, ele mostra tudo isso, só que literalmente o cara chegou lá, eu quero fazer minha fazenda. E eu quero viver minha vida tranquila. E ele não fica criando o edgelordismo grandioso e tudo mais. Então, por mais que ele tenha todos os tropes do Isekai merda, ou do anime de fantasia merda, ele se contém à mediocridade dele. Sim, Que eu acho assim. daí... É que só. Eu acho isso muito engraçado, porque ele tem tudo isso de fato, e ele se mantém no básico, na mediocridade. Mas ao mesmo tempo ele dá umas viradas pra tentar ser minimamente carismático. Então, quando ele pega e faz as piadas envolvendo o que o nosso protagonista, que eu esqueci o nome, ele tem na visão do mundo, o Hirako. Ele tem essa visão desse novo mundo. Então, eu pensei que as elfas eram todas conectadas à natureza. Aí chega as elfas, não é bem assim que funciona. A gente manipula ferro, a gente come carne, não tem nada dessa várzea. Ou quando tem, por exemplo, para apresentar melhor a construção de mundo dele, ele usa bastante chibi para acelerar o processo como piada. Mas ele é bem inserido, então ele funciona como uma piada e resume bem o que acontece. Então não é algo sem também tirar completamente a essência da situação. Então não é algo completamente feito à moda caralha, sabe? Tem um contexto para se fazer isso. Ele tem, inclusive, um cenário bem leve para se aproveitar disso. É que eu realmente me surpreendo, porque tudo isso é uma coisa que a gente falaria no Isekai ruim, na lista de piores do ano. E aqui ele tá funcionando bem, sabe? Porque, de novo, ele vende esse peixe. Então, primeiro ele não quer ser mais do que ele é, então ele não tenta me vender que não, eu tenho uma puta história complexa, mas na real ele tá se batendo a cabeça na parede, né, Tatenouchi? E ao mesmo tempo ele não é desnecessariamente descompromissado demais. Então você pega, por exemplo, acho que um bom exemplo aí pra tristeza do Thunder é secar smartphone. Que ele tem uma premissa e aí joga a premissa fora do smartphone porque, vamos fazer um harém, vamos fazer meme, vamos fazer qualquer merda, mas não vamos realmente dar uma diferença de por que ele está com um smartphone daquele mundo, né? As coisas aqui têm uma utilização claramente para facilitador, mas elas funcionam. Eu acho que o melhor exemplo, inclusive, é a Proferramenta. Ele tem uma ferramenta toda poderosa para agricultura, então ele consegue plantar tudo que ele imagina, ele derruba árvores com uma porrada, ele consegue cavar muito rápido, pô, perfeito. Tá, agora ficou frio, como é que você faz? Como é que você vai ajeitar toda a lareira se a ferramenta não funciona assim e você não pode usar ela para fazer a fogueira, senão você perde a ferramenta?
Então tem os limitador básico ali, que faz pensar, pô, isso aqui até que é pensado, não é a pior coisa do mundo, tem mais inteligência aqui do que eu tava esperando. É que ele tenta fazer o que ele se propõe de fazer, a progressão do cara montando a vila dele. Primeiro sozinho, ele se estabelece. Primeiro não vou falar isso. Primeiro ele construindo a vida dele do nada, ele fazendo o survival ali, ele caiu no mundo do nada, acordou no mundo do nada e criando o survival bem feito. Mostrando passo a passo, e depois que ele cria a estrutura própria, ele expandindo a vila dele pro cachorro, pra aranha e tudo mais. Então, meio que como a história dele é contar sobre a progressão dessa vila, ele tem que construir a vila. E aos poucos ele vai construindo as coisas para sustentar essa vila. Uhum. Cara, Cara, dá pra fazer, inclusive, uma checklist de coisas que esse anime faz e acerta, faz e é parecido com outro Isekai que a gente vê e ele faz direito, e coisas que ele não erra, que também é uma lista boa. E é isso, e ele consegue acertar numa uma quantidade, assim, exorbitante. Ele tem uma quantidade exorbitante de acerto, cara. Eu fico impressionado. Ele consegue acertar quase sempre quando ele quer falar sobre alguma coisa, ele quer trazer algum ponto, ele quer falar sobre algum personagem, fazer tudo quanto é tipo de coisa que ele tá fazendo, ele acerta, ou pelo menos não erra. E isso é um absurdo vindo de um Isekai. A primeira coisa que ele faz, que pra mim já ajuda, e é até bom pra mérito dele também, que o primeiro episódio é sobre ele. Ou melhor, é sobre a situação que ele tá vivendo, e não é uma história de aventura e fantasia de um Isekai genérico. Não, é uma história de, um slice of life dentro desse mundo de fantasia, onde ele tem a noção do que é um slice of life e ele sabe que a história é feita pensando em processos, não em eventos. E que engraçado, ele fala muito mais dos eventos do que dos processos. Então até isso é confuso. Porque ele acaba fazendo sentido ou ele faz bem. Quando ele vem aqui e precisa estabelecer que ele vai começar o Minecraft dele no modo criativo, quase, semi-criativo, porque as ferramentas dão essa oportunidade pra ele. Não. É o Harvest Moon no modo criativo, por favor. Harvest Moon no modo criativo. Faz sentido. Ele começa a criar toda uma situação e todos os eventos que ele vai bypassando, mas esses eventos têm uma lógica. Teoricamente, esses eventos não deveriam ser eventos, deveriam ser processos. Mas ele bypassa os processos, ou pelo menos ele passa de uma forma rápida, porque os processos são feitos em chibi, uma explicação expositiva, em algo que a gente fala, cara, isso daqui não é a melhor forma de você contar essa história. Mas aqui é o que tem, e ele faz isso daqui funcionar. Principalmente porque o elo disso tudo é o carisma. É um anime estupidamente carismático. É um anime que leva a sério o que ele tá fazendo, mas ele não conta de forma séria. Ele conta de forma despretensiosa, leve, tranquila, acelera os processos, e esses processos sendo acelerados faz o próximo evento ser interessante também. Então é um acúmulo é uma sucessão de eventos, e esses eventos vão criando a fazenda dele, a cidade dele. E ele acerta e faz tudo isso de uma forma muito única. E isso é maravilhoso, cara. Eu tô adorando o que ele tá fazendo aqui. Ele é consciente no que ele tá fazendo. E, principalmente, ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso porque ele tá numa situação que ele não tem urgência. Ele não tem algo que tá literalmente fazendo ele expor as ações dele, pelo menos inicialmente, nos primeiros episódios, ele tá fazendo pra ele, depois a exposição pra outra pessoa ou pro mundo vem de forma natural. E mesmo assim a exposição é muito mais pelo evento e não por ele. Então ele tem uma boa base e uma possibilidade de partir dessa base e isso elevar e isso crescer aos poucos.
O fato dele não estar correndo contra o tempo pra mostrar a próxima luta foda, ou pra mostrar a outra waifu gostosa, ou como ele é foda usando a espada, ou como ele é poderoso, ou como ele tem que se mostrar pra alguém pra retroalimentar o micro pênis dele, é muito fácil. É muito mais fácil quando você não tem a estrutura. É muito melhor quando você não tem esse timer na tua cabeça, rodando a todo momento, porque você tem que mostrar ele sendo foda a cada segundo, a cada minuto. Que é, geralmente, a estrutura base que acontece em um monte de anime merda que a gente reclama aqui. Ele não ter esse tipo de premissa, ele não ter esse tipo de preocupação, já ajuda ele. E aí, quando vem, de fato, os perigos aqui de ele podendo virar a chave, virar o anime merda, o Isekai merda, que é fazer justamente isso, e chupação do protagonista, enaltecer ele a pontos absurdos, mostrar como ele consegue subverter e quebrar o mundo, ele é consciente. Então ele já te prepara para uma situação que fala, olha, eu vou ser consistente sem ou com o waifu na tela. Tipo, vai ter waifu? Vai ter waifu. Vai ter ele tendo poderes que são realmente úteis a esse mundo ou a situação que ele tá? Sim, vai ter. Mas até chegar a eles, ele te preparou em algumas etapas iniciais pra fazer isso daí ser muito mais diluído, isso é muito mais entendível. E até um momento muito legal disso sendo feito de trás pra frente, ou de frente pra trás, né, no caso, foi quando teve aquele pequeno momento do cachorro falando. O cachorro pensando. Disso. Cara, é ótimo quando isso acontece, porque literalmente eu vou trazer essa visão novamente das etapas sendo feita. Não um recap, mas eu acho que é muito mais pelo cachorro mesmo. E aí ele te acerta, porque ele fala, olha, tudo isso daí foi uma progressão de eventos. Cara, é loucura pensar nisso, porque se é uma progressão de eventos, os eventos têm que ser importantes e de fato são. Ele teria que dar etapas desses eventos, mas as etapas são extremamente reduzidas e resumidas e a gente acaba nem pegando muito dessas nuances, ou pelo menos o resultado já condiz muito do que foi o processo. E a gente geralmente reclama esse tipo de fórmula narrativa e aqui funciona. Então, e a produção é extremamente simplória para fazer isso funcionar. Ela tem boas ideias, principalmente usando o chibi, que eu achei a melhor ideia que eles conseguiram colocar na mesa. E Sekai no Biri no, que é isso, cara? É um antro de situações e contextos e conceitos e fórmulas que geralmente a gente veria dando tudo errado em toda outra obra e ele acerta. Ou só não erra. E aí, vou prolongar um pouquinho a sua do Thunder porque tem algumas coisas. Algumas coisas que eu quero comentar. Primeiro, a fala do cachorro, porque é interessante aqui, porque de onde vem principalmente o diálogo expositivo enaltecendo o protagonista? Não vem das waifus, vem do cachorro. e é interessante quando ele vem, porque ele vem o Isekai no Biri no Uka não tem tempo para mostrar processos, mas ele é eficiente em mostrar o processo da melhor forma possível. Mas ele é eficiente de te mostrar o mínimo possível para concatenar as coisas depois. Todas as waifus têm medo do cachorro. A piada no início é todo mundo ser traumatizado pelo cachorro e pela aranha. Uhum. Quando chega o ponto de vista do cachorro, é a fala para enaltecer o protagonista, mas ao mesmo tempo para te explicar essa situação. Então ele aproveita os ganchos narrativos para te mostrar isso. Mais do que isso, ele tem um bando de waifu na tela. Ele tem a piadinha que ele tá comendo todo mundo. E ele tá comendo todo mundo. Ponto. Ele não está, inclusive no episódio 5 ele confirmou que ele não quer. Ele não quer, mas ele tá. Ele não quer. Isso é confirmado quando aparece a Anja. A piadinha da vampira falar: fica aqui, por favor, minha filha, eu não aguento eu sozinha toda noite. Mas isso aí é apenas uma questão de interpretação. Eu gosto de acreditar de que eles estão. Este homem, por enquanto, é um menino puro e não plantou mandioca em ninguém. Até porque quando fizeram o quarto da mandioca, ele não quis entrar no quarto da mandioca. Ele não quer entrar no quarto da mandioca. Inclusive, isso é outra coisa interessante. A piadinha é elas olhando... De novo, a piadinha, as elfas vivendo na situação totalmente precária, elas se estabelecem, beleza, bora procriar. E o cara falando, não tô entendendo, tchau, tô indo embora.
Mas não se preocupa não, daqui a pouco surge os 9 meses. Se preocupa não. Posso pegar uma aresta disso? E não precisa ser agora. Mas vocês querem racionalizar um pouco mais da situação dele estar de fato vivendo sozinho num lugar que ele é o único macho da espécie, onde as elfas já falaram que o problema é que não tem como procriar, e o fato dele estar literalmente o dia inteiro em trabalho braçal a todo momento e tendo que comparecer de noite. Cara, dá pra conversar sobre isso. Não sei se vocês querem fazer agora. Dava, mas não é o melhor momento do anime pra falar disso. Então, ele é isso vai que eu ia falar. Ele vai explicitamente reclamar disso mais pra frente. Não sei se vai ser adaptado. Mas explicitamente ele comenta isso mais pra frente. Posso dar um pequeno prediction, então? Diga. Cara, literalmente, se a coisa natural da vida, que é a procriação, vai ter que acontecer, e já colocaram isso como um problema pra elas também, o fato dele ser o único procriador aqui é péssimo pra ele. Péssimo. Porque, Pra cara, ele é péssimo. pra ele é péssimo. E pra elas também não é muito confortável, vamos combinar assim. Porque, cara, ele literalmente é o maior trabalho braçal da situação pelas ferramentas dele. Ele literalmente trabalha cuidando de toda a gerência das hortas e de todo o processo de evolução da cidade ali o dia inteiro. Ele vai chegar no pôr do sol, ele tá morto. Ele tá morto. Ele tá cansado, normal. Cara, é normal de situação de todo mundo. Você trabalha o dia inteiro, o que você tá de noite? Cansado. Não, porque quando ele trabalha com a ferramenta onipotente, ele não se cansa. Tá bom, então meu argumento já foi cortado pela metade. Foi cortado pela metade, mas ele tem base porque, sim, ele se sobrecarrega porque ele tem que fazer tudo. Porque isso é uma coisa legal que eles falaram. O solo da floresta é salgado. Nossa, nada cresce nessa floresta. O chão é todo de terra. Character design porco, também. Mas tem uma crosta de sal na floresta. Nossa, coerente que não cresce planta aqui. Então ele literalmente tem que fazer todo o trabalho braçal do plantio, da colheita, da marcenaria? Não, Todo trabalho que envolve agricultura, preparo de solo, ele tem que fazer, porque o solo da região é completamente impróprio para plantar qualquer coisa. Parte de marcenaria, carpintaria, as elfas faz também, que elas construíram a casa. Ele teria a ferramenta, mas ainda assim, tudo inclusive que não envolve ferramenta, ele tem que fazer na mão. Sim. Isso é um problema. Isso é um problema que depois sem dar muito spoiler do que vai ser, mas isso Isekai no Brindoga considera mais pra frente. Legal, ele é consciente disso. Ele é consciente dessa situação, ele é consciente que o protagonista não se cansa fisicamente, mas ele não gosta da situação que ele é colocado. Existem piadinhas depois dele ser o único macho da vila inteira. Não é esse o momento principal que a obra vai querer falar disso. Ainda vai ter mais uns quilos de waifu aparecer até lá. Não se preocupa, não. Pois Se o anime parar no ponto do fast forward que ele fez no início do primeiro episódio, ainda tem muito waifu pra aparecer, não se preocupa. Tanto é que isso aqui realmente merece o título de um dos maiores haréns da história dos animes. Mas, querendo ou não, esse é um elemento que acaba ficando secundário. Ele te fala que ele existe, ele te faz as piadas que ele existe, mas meio que ele fala, é assim, mas eu quero falar de outra coisa. Olha como é legal plantar batata. Olha como é legal construir o aqueduto aqui pra minha plantação. Cara, e é legal plantar arroz. Mas isso é legal, porque, até por âmbito de funções, por exemplo, você tem a aranha que lá pro episódio 5 já tá fazendo cobertor pra galera, já tá fazendo umas coisas... Melhor personagem. Melhor personagem, com toda certeza, de fato. Você começa a colocar aqui funções. Então, por exemplo, quando ele começou a fazer o negócio do curry, eu comecei a pensar, seria legal designar alguém como cozinheiro e, a pessoa vai literalmente ter o trabalho de cozinhar pra todo mundo, porque imagina ele tendo que cozinhar pra todo mundo todo dia. Impossível. Cara, eu vou até no mais básico, porque quando a própria narrativa delega tarefas específicas pros personagens, e não só são coerentes, mas não estão descaracterizando outros, funciona muito bem. O próprio elemento do cachorro
Pô, você pensa, por que que o cachorro está bajulando o protagonista? Porque ele é o cachorro, normalmente cachorros são leais, então tem todo sentido para ele ter esse elemento de respeito pelo protagonista. As personagens femininas, elas não são apenas o harém insuportável que a gente tem em todo Santo Isekai. Elas fazem as coisas que elas precisam fazer. Uma é boa com magia, outra estuda a região, as elfas faz todo o trabalho braçal, então, tipo, elas têm os seus devidos trabalhos, as suas tarefas, e ainda mantendo algum trope e tal, mas mantendo uma qualidade que não seja quero chupar o seu pau a todo momento, protagonista. Por favor, vamos parar de jogar xadrez, vamos jogar outra coisa aqui no cobertor. Não precisa fazer essa várzea que muito Sekai faz, inclusive, que é ter um harém detestável de personagens. Aqui as personagens funcionam de novo. Olha, veja bem, definitivamente o Isekai funcional. Tudo aqui funciona sem me irritar. Isso já é um grande mérito. Que é o principal ponto dele. Ele bate o bingo de Isekai, mas ele faz isso a ponto de não te irritar, de não deixar maçante. E esse é um dos pontos principais de Isekai no Birinouka. Isso é um dos méritos de Isekai no Birinouka. Ele não... Ele é consciente da mediocridade dele e não te maceta que ele é a mais que isso. Ele é consciente do que ele é e não tenta se vender como além disso. Mas ele não bate o bingo porque o título dele não é gigante. Mas ele não bate no primeiro episódio. Nos vai pra frente. Não. Bate o bingo. Ele quase bate o bingo no primeiro episódio, tá? Vocês não consideraram o Rei Demônio apareceu, a vampira já era mini-wife desde o primeiro episódio. O título não vai ficar maior ao longo dos episódios, fica tranquilo. Não, Maurício. Ela era a forma do meio, não era mini-wife. Pode esquecer isso aí. Não vamos abusar da nomenclatura do bingo. Eu quero ser justo. Ok. Sei. Mas eu consigo argumentar outras coisas. É que, de novo, né? Pra argumentar isso, eu tenho que dar spoiler do primeiro fast forward do começo do anime, que ele conta a história mais pra frente. Você já tem as empregadas maids. Você tem a piadinha dos slimes, que é aquela piadinha pra quem conhece o ponto que chegou ali no mangá, você ri daquela piada, daquele slime. Aquele slime é um personagem, é um grupo de personagens muito engraçado a hora que eles começam a aparecer na vila. E eu não vou dar spoiler do porquê que ele é vermelho. Eu tô te olhando agora que nem o The Rock, Maurício. Espera aí. Que isso? Eu tô que nem aquele meme do The Rock te olhando agora, Maurício. Que isso? Eu espero que eles atapem daquele ponto. Pois é, cara. Pô, deixa acontecer, sabe? O anime tá indo bem. Ele é humilde. Ele faz as coisas na humilda, com o jeitinho dele, com o carisma dele. É surpreendente, cara. É realmente surpreendente como um anime que claramente não tem produção. Tem uma direção que, pô, ele faz um esforcinho. Básica, cara. Não, o esforcinho fica na parte de ideias que ele coloca, porque tem algumas ideias que ele faz que eu falo, pô, é muito bacaninha quando você começa a fazer chibi pra adiantar processo. E o chibi que ele faz é muito funcional, porque ele te mostra visualmente a situação, sem se comprometer com a produção, ou sem ficar fazendo spinning shot ad infinito, ficar fazendo PowerPoints que não agregam absolutamente nada. O que ele faz? Joga pro chibi. O chibi, ele é ilustrativo, ele te ensina o que tá sendo feito ali, ele ilustra muito bem a situação, e ele não precisa ficar se esforçando, fazendo mais que ele não consegue, e a parte de produção mesmo. Então, cara, funcional, tá ali, sabe? Não acho que ele deixa de entregar dentro do potencial que ele... Ou melhor, dentro do que ele já entregou até agora. Eu não espero um episódio extremamente bem produzido, muito bem coreografado, com muito sacugão, até porque, ou com uma puta de uma direção. Isso daqui não vai acontecer.
Mas ele, dentro da humildade dele, eu espero que ele esteja consistente a isso até o final. Porque essa daqui é uma produção consistente e muito básica e simplória. Porém, ela é funcional. Ela funciona pra contar essa história. Ela, do jeito que tá bom. É o famoso do jeito que tá bom. E, infelizmente, tem algumas obras que não funcionam. E eu não vou citar uma delas aqui, porque senão o Maurício vai querer me bater. Mas, o que ele fez, o que ele entregou, tá bom. Dito isso, eu preciso fazer o ponto crítico de preocupação. Por quê? Porque o ritmo de Sekai no Birinouka é o ritmo que a gente viu no primeiro episódio. Ele vai continuar esse ritmo ad infinito. Ele vai continuar esse esquema de apresentação, de crescimento da vila dele e desse slice of life contínuo ad infinito. É interessante, é legal? É legal. Mas ainda é preocupante essa direção simplória, adaptando um mesmo modelo, um mesmo ritmo e uma mesma dinâmica por a temporada inteira e não sei o que vier depois. Porque isso pode ficar maçante um pouco para algumas pessoas. Por quê? Porque ele vai manter o mesmo ritmo. Ele não vai subir muito disso daqui. Quer dizer, as coisas vão escalonar, mas o ritmo se mantém, né? A influência e a dinâmica das coisas vão escalonar, né? Eles já citaram que eles estão no terreno do Rei Demônio. Vamos deixar desse jeito. Mas o ritmo e a interação dos personagens e a ideia da história, ela se mantém nessa mesma temperatura, nessa mesma dinâmica, nessa mesma questão constante. Então isso pode acabar ficando maçante para algumas pessoas. É a proposta dele? É a proposta dele. Mas com essa direção simplória, não dá para garantir que isso daqui não vai se tornar maçante com o passar do tempo. Então, por mais que eu esteja gostando bastante, por mais que eu acho que uma temporada não vai ser suficiente para isso, eu tenho que levantar esse alerta. Ele, inclusive, o primeiro e o segundo deixam bem claro isso. Porque o primeiro é só ele sozinho, então até muito mais truncado. E o segundo, apesar de ter interação com a Lu e tal, ele ainda é muito, digamos assim, de ping-pong, sabe? Um fala, outro rebate, não sai muito além disso. Então, esse é realmente um aviso. O pace desse anime é bem lento, ele é bem morninho. Então pode acabar não sendo do agrado pro pessoal que quer ver mais ação, porradaria ou algo apenas mais dinâmico acontecendo. O vislumbre de ação, o máximo de ação que vocês vão ter nesse anime vai ser o episódio 6. Que é o episódio da luta com o Wyvern. Esse vai ser o máximo de ação que vocês vão ter. Uma coisa que até ajuda é a própria trilha sonora. Que a gente, na real, não percebe muito. E eu acho que tá bem. Ela é muito pouco presente, mas quando ela toca faz uma diferença. Mesmo seja pro elemento completamente agradável e relaxante, ou o dedo no cu e gritaria que deve ser o Wyvern. Até porque quem está fazendo a trilha sonora é o Yasuharu Takanashi por algum motivo. Takanashi tá fazendo. Takanashi está aqui. Sim. Nossa, cara, eu não percebi. Depois eu vou parar pra prestar atenção, cara, eu não percebi. Teve algumas faixas, principalmente nesse último episódio, que eu comecei a ouvir a guitarra e falei, é o Takahashi. Mas, tipo, é porque ele tá fazendo com outro cara, inclusive. Inclusive, o cara que tá fazendo a trilha sonora é o mesmo que fez Shichikai Fuku também. Puta que pariu. Mas, realmente, tipo, quando toca e quando ela é presente... Por isso que eu falo, inclusive, é uma coisa muito básica, porque tem muito momento que não é som. Ou que eles usam a mesma trilha sonora da flautinha pra tentar fazer um negócio ambientado, então, tipo, perde muito do peso do que a trilha sonora poderia oferecer. Tudo bem que também não tem muito pra onde ir, mas faz diferença quando ela toca. Até porque, ele cara... quer manter o ritmo agradável, ele quer ser um anime bucólico. Então ele se mantém no ritmo bucólico. Tem uma coisa até que eu discordo um pouquinho do fato dele ser lento. Na verdade, eu acho que ele é até meio... Ele é rápido e lento ao mesmo tempo, porque ele é lento, porém tem muitos acontecimentos por episódio. Sim. Ele... É que no principal a pessoa pensa, tá acontecendo muita coisa, mas tá chato.
E tá justamente porque a dinâmica dele é muito paradona, sabe? Ele é. Mas ele quebra bastante isso justamente utilizando de Chibi. Ou acelerando a quantidade de eventos. Porque, beleza, começa a ficar chato. Transição de cena. Sabe? Mas gastei 1 minuto e meio explicando sobre isso, tava começando a ficar chato. Beleza, transição de cena. Ele faz a bola correr, sabe? Ele não fica perdido na mesma cena ou no mesmo acontecimento. E até, por exemplo, algumas sketches que são um pouco mais longas, principalmente no episódio 4 e 5, falando sobre comida, ou no caso dele cozinhando, dos jogos e coisas do tipo, ele ainda, tipo, ele tenta ser eficiente a um ponto de colocar isso de uma forma muito mais rápida. E o que ajuda muito esse anime, com certeza, é carisma. Cara, se não fosse carismático esse anime, cara, muita coisa que ele tentasse fazer não ia funcionar. Nossa, porque ele tem... todo momento parece que ele tá tentando tirar uma bomba do pé, né, tirar uma mina terrestre do chão, pra ele não pisar nela e o anime acabar derretendo, o anime se perder ou algo do tipo. Então, antes dele se comprometer, transição de cena, sabe? Vamos pra próxima, vamos fazer outra coisa. Não vamos ficar perdendo mais tempo nisso, não é por falta de explicação, mas é por falta de dinâmica visual pra aquilo funcionar melhor. Então, pô, que bom que ele faz isso. Sim. E, de novo, só ele consegue, né? Porque se fosse outro anime, a gente tava reclamando. Não, é o que a gente tá falando, inclusive, de começar. Se esse anime fosse a média de Isekai, eu tava tão feliz, cara. Pô, eu faço merda, eu faço uma coisa extremamente básica. Não, tudo bem, mas você sabe o que você é, você se compromete a isso e você é inofensivo, não mata. Eu adoraria que isso fosse a média, mas não dá. Pois é, cara, pois é. Ou até mesmo em alguns tipos de moldes e ideias, sabe? Até o âmbito do harém. Concordo, cara. A maior parte dos haréns de anime são insuportáveis, porque as personagens são péssimas, terríveis, detestáveis, ou só uma gasolina completa. E Sekai no Ubiri no Uka, pelo menos, dá função. Pelo menos fala... É que tem outro ponto. As personagens, em resumo, pode dizer que elas são gasolina, mas é que tá. Elas não são. O anime não tenta me forçar a mais do que isso. Ou forçar a presença delas gasolinando o protagonista o tempo todo, sabe? Tem outros elementos, tem as ações dele, ou elas não vão falar de quanto você é foda, mas vamos jogar um xadrez. A parte do xadrez foi maravilhosa, cara. Pô, muito bom. Cachorro MVP. Cachorro MVP. Mas isso denota carisma, cara, porque ele tem isso. Ele tem isso ao favor dele. Bora fazer. Vamos jogar isso daqui por interação de personagem. Às vezes ele é rápido, curto, e ele consegue criar uma resolução que quebra um pouco a expectativa ou que faz a interação ter valido a pena, sabe? Então... porque daí não é só carisma, é realmente o cara sabe fazer, o carisma é só uma consequência. Concordo. Isso sim. É interessante, cara. Realmente, assim, se você for pegando alguns detalhes, alguns pequenos momentos, ele mostra que tem uma qualidade muito mais... muito maior do que parece, sabe? Tem muito mais qualidades por trás da cortina em Sekai no Ubiri no Uka. Que, tudo bem, por mais que a régua, pra ele, é muito mais baixa do que pra um anime que, sei lá, é top de temporada, um Trigun da vida, pra Trigun acertar é muito mais difícil do que pra Sekai no Ubiri no Uka. Porém, quando ele acerta, você fala, pô, cara, bom mérito. Parabéns, você fez bem, você fez bem o seu dever de casa. É que é o que a gente começou comentando, né? Ele faz o dele e faz a média bem feito. E como a nossa média tá baixa, não só por isso, por ele fazer o básico bem feito, ele tem os méritos dele. Ele representa aquele meme do agricultor, inclusive, que é isso aqui não é muito, mas é um trabalho honesto. É honesto. Engraçado ser um meme de agricultor, né? Que coisa, não? E aquela coisa. Queria ter tido tempo pra passar 3 horas discorrendo sobre cada cultura que eles falaram? Queria, não vai ter como. Mas eu gosto do que eles estão fazendo, eu gosto da ideia do que eles foram criando.
primeiro, o cultivo de hortaliças, eu gosto do choque cultural, eu gosto da ideia de a floresta ter o solo salgado, então não é qualquer planta que cresce lá, só tem aquelas árvores velhas pra caramba que toleram aquele ambiente. Eu gosto de tudo que ele está mostrando da situação e das referências que ele está fazendo, de todas as plantas que ele está usando e de como ele sabe para que serve cada planta, né? É meio básico falar isso, mas geralmente tem animes que não sabem para que servem as plantas que eles usam. É, de repente de repente a couve tá fazendo mil e uma utilidades que ela não faz. Mas sei lá, e de novo, né? É aquele ritmo agradável coroando tudo isso que eu tenho a ferramenta onipotente, eu quero plantar as coisas, eu vou plantando, mas pô, eu queria comer um cogumelo assado. Será que eu consegui o cogumelo? Cogumelo vai batendo e vai conseguindo, e sim, você vai montando tudo isso de forma bastante interessante, da forma como ele vai adaptando as coisas para aquele mundo. E, cara, sei lá, aquece o coração ver. É um anime fofinho, gostosinho, tá funcionando bem. É a coisa mais anti-intuitiva dar todos esses elogios pra um Isekai, cara. Eu tô de cara. Um Isekai de medíocre. harém. Um Isekai de harém medíocre. Cara, é bizarro. Cara, o Made in Heaven mudou o mundo, cara. Mudou o mundo. Nós já estamos numa temporada em que 2 animes que a gente considera decente barra bom são Isekais e um deles é de harém. Tamo fudido. Tamo Caraca. fudido. Caraca. O mundo não é mais o mesmo. Pois é. Obrigado, maldito padre. Obrigado por fazer a Terra 2. Agora reseta Niplex tá foda. Puta vida, não, calma aí o problema da Terra 3. Aí resolve a Terra 3. Calma. Problema de cada vez. Mas é isso. Isso. Sem o TCC das plantas é isso. Não tem o que falar.